Oi, pessoal. Eu sou a Rafaela e vou acompanhar você nas aulas do Rafa Ensino. A aula de hoje será sobre Pentecostes. Quando lemos Atos 2, onde o Espírito Santo desce sobre os discípulos em línguas como de fogo, é comum ficarmos impressionados com a grandiosidade daquele evento. Mas o que muitas vezes passa despercebido é que esse Pentecostes cristão possui uma conexão profunda com outro momento marcante da história bíblica, a descida de Deus no Monte Sinai, registrada em Êxodo 19. A ligação entre esses dois acontecimentos revela algo muito importante: a continuidade do plano divino na formação do seu povo, agora marcada por uma transição clara da antiga aliança para a nova aliança. O texto de Êxodo descreve esse momento de forma poderosa. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele no meio do fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Êxodo 19, 16, 19. Antes de ser um evento cristão, Pentecostes já existia no calendário judaico. Era uma festa chamada Shavuot, ou Festa das Semanas, celebrada 50 dias após a Páscoa. Originalmente, marcava o fim da colheita do trigo. Com o passar do tempo, essa festa passou a celebrar também a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai, o momento em que Deus forma Israel como seu povo, entregando a Torá como fundamento de identidade e missão. Por isso, quando Atos 2 acontece, milhares de judeus estavam reunidos em Jerusalém. Eles não estavam ali por acaso, estavam celebrando exatamente o dia em que no passado Deus havia descido em fogo sobre o monte. No relato de Êxodo, vemos Deus se manifestar de maneira majestosa e temível. Trovões, nuvens espessas, som de trombetas e fogo cobrindo o Sinai. O monte tremia, e o povo temia diante da presença divina. O fogo, nesse contexto, simboliza a santidade, a majestade e o poder do Deus que estabelece uma aliança com o seu povo. Em Atos 2, esse mesmo fogo reaparece, mas agora de forma transformada. Ele não desce mais sobre uma montanha, ele desce sobre pessoas. Línguas como de fogo repousam sobre cada discípulo reunido em oração. Todos são cheios do Espírito Santo e passam a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui, a mudança é profunda e significativa. No Sinai, Deus escreve sua lei em tábuas de pedra. Em Pentecostes, ele grava sua vontade nos corações. Esse movimento cumpre promessas proféticas, como a de Ezequiel. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos, e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Ezequiel 36, 26, 27. O que antes era externo e exigido, agora se torna interno e vivificado. A presença de Deus deixa de estar restrita a lugares sagrados e passa a habitar em pessoas comuns, transformadas pela graça. No Sinai, nasce uma nação. Israel recebe a lei, uma identidade espiritual e uma missão: ser luz para as nações. Em Pentecostes, nasce a Igreja, o novo povo de Deus. Agora, esse povo não é definido por linhagem sanguínea, mas pelo Espírito. É uma comunidade diversa, unida não por uma mesma língua ou cultura, mas por uma fé comum no Cristo ressurreto. E sua missão não é menor: levar o Evangelho a todas as nações, testemunhar o reino de Deus até os confins da terra. Há ainda um detalhe profundamente simbólico. Pentecostes pode ser entendido como uma espécie de Babel invertida. Em Gênesis 11, Deus confunde as línguas e espalha a humanidade. Em Atos 2, ele capacita seus servos a falarem diversas línguas, não para dividir, mas para reunir. O que antes era confusão, agora se torna comunicação redentora. O Espírito Santo une aquilo que o pecado havia separado. Pentecostes, portanto, não é um evento isolado na história. Ele é o cumprimento e a transformação de algo muito mais antigo. Assim como Deus desceu em fogo sobre o Sinai para formar Israel, ele desce agora em fogo sobre a Igreja para formar um novo povo. O mesmo Deus, o mesmo fogo, a mesma missão, mas agora sob uma nova aliança e com um novo coração. Agora nós vamos entrar no primeiro tópico da aula, que nos ajuda a enxergar Pentecostes de uma forma mais ampla e profunda. O tema é o fogo de Deus através da história. Quando olhamos para a história da Igreja, percebemos que o fogo de Deus não ficou preso a um único momento. Ele atravessa gerações, reacende corações e marca épocas. Um exemplo muito claro disso é o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu em 1906, no número 312 da Azusa Street, em Los Angeles. Ali, um grupo simples de cristãos, liderados por William Seymour, buscava com fervor a presença de Deus. E mais uma vez, o Espírito Santo desceu com poder. Assim como em Atos 2,
Começaram a surgir manifestações visíveis da ação do Espírito: línguas, curas, milagres, profunda unidade e uma forte paixão missionária. Aquilo não foi apenas um mover espiritual localizado. Foi um novo Pentecostes para o mundo moderno, reacendendo as brasas da igreja com o mesmo fogo que desceu no Sinai, agora disponível a todos os que o buscam de coração sincero. A Rua Azusa se tornou um símbolo de restauração global. Deus mostrou que o seu espírito continua ativo na história, renovando vidas, quebrando barreiras e reunindo um povo com corações inflamados pela sua presença. Assim como em Atos, o Espírito Santo não veio apenas para gerar experiências emocionais. Ele veio para formar uma comunidade comprometida com a missão do reino. E assim como no Sinai, o fogo do Espírito não é algo que possa ser controlado ou domesticado. Ele transforma, consome o velho e inaugura o novo. Quando observamos esse movimento ao longo do tempo, percebemos um mesmo padrão: da fumaça no Monte Sinai, ao som de línguas em Jerusalém, das vigílias fervorosas na Rua Azusa, aos encontros contemporâneos de oração espalhados pelo mundo. O mesmo Deus continua operando. O mesmo fogo que fazia o monte tremer agora arde nos corações. Pentecostes não ficou no passado. Ele continua, porque vivemos nos últimos dias, anunciados pelo profeta Joel. Dias de derramamento, dias de missão, dias de igreja viva. A história do avivamento é, portanto, a história de um Deus que desce para levantar um povo. E esse povo, ontem e hoje, é chamado a viver pelo Espírito, guiado pelo seu poder, amor e domínio próprio. Agora nós vamos para o segundo e último tópico da aula, que nos ajuda a compreender de forma prática como o Espírito Santo atua na vida da igreja e na nossa vida pessoal. O tema é as 3 dimensões do Espírito. Como vimos, no dia de Pentecostes tem início o cumprimento de 2 grandes projetos anunciados pelos profetas do Antigo Testamento e que ardiam no coração de Jesus: a formação da igreja e a descida do Espírito Santo. Esses 2 projetos caminham juntos. Não existe igreja saudável sem a ação do Espírito, e o Espírito Santo se manifesta justamente para formar, sustentar e conduzir a igreja. O próprio termo igreja foi introduzido por Jesus em Mateus 16:18. Ele vem da palavra grega eklesia, que significa assembleia, comunidade ou grupo solene de pessoas. Isso revela algo fundamental. A igreja não é uma invenção humana, mas uma iniciativa divina, nascida no coração de Cristo. Jesus também profetizou a vinda do Espírito Santo ao dizer: "Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse." João 14:26. E nesse mesmo contexto, Jesus declara pela primeira vez o propósito da igreja: "Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão." Mateus 16:18. Ao longo das Escrituras, a igreja é apresentada por meio de metáforas profundas. Ela é chamada de noiva de Cristo, corpo de Cristo e templo de Deus. Esse templo, porém, não se refere a um edifício físico, mas a uma comunidade viva de pessoas, de todas as nações, línguas e povos, chamadas a cumprir o propósito de Deus na Terra, com o auxílio do Espírito Santo. O pastor Rick Warren define a igreja da seguinte forma: a igreja é um grupo de cristãos batizados, que se comprometem juntamente em serviço e adoração para cumprirem os propósitos de Deus na Terra. Isso nos ajuda a entender que a igreja não é apenas uma organização. Ela é um organismo vivo, sustentado pela presença e pela ação do Espírito. Muito antes do Pentecostes, o profeta Joel já havia anunciado essa promessa: "Derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Joel 2:28-32. Pentecostes marca, então, o início de uma nova etapa no plano de Deus, conhecida nas Escrituras como os últimos dias, um período caracterizado pela ação contínua do Espírito Santo na vida da igreja. Os últimos dias correspondem ao tempo em que vivemos hoje como corpo de Cristo. Essa era foi inaugurada no dia de Pentecostes e se estenderá até a consumação final de todas as coisas, no chamado fim dos tempos. O apóstolo Pedro confirma essa realidade ao interpretar o que acontecia em Pentecostes como o cumprimento direto da profecia de Joel. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. "Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa." Atos 2:16 e 17. Por isso, a relação entre a igreja e o Espírito Santo é essencial para um crescimento saudável da comunidade cristã. Pentecostes marca também o batismo com o Espírito Santo e com fogo. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2:1-4. É importante compreender que esse batismo não se resume ao dom de falar em línguas.
Ele representa uma capacitação espiritual progressiva que transforma o crente à semelhança de Jesus. O apóstolo Paulo reforça isso ao escrever a Timóteo: Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. 2 Timóteo 1:7. Com base nessa declaração, podemos organizar de forma didática a atuação do Espírito Santo em 3 dimensões: poder, relacionado aos 9 dons espirituais, que capacitam a igreja para o serviço e o testemunho; amor, relacionado aos 9 frutos do Espírito, que moldam o caráter de Cristo em nós; autocontrole, relacionado às chamas do Espírito, que comunicam sabedoria, discernimento e maturidade espiritual. Nas próximas aulas, vamos explorar com mais profundidade cada uma dessas dimensões, entendendo como o Espírito Santo atua na vida dos crentes para formar uma igreja madura, equilibrada e plenamente alinhada com o coração de Deus.